O segundo livro de Adão e Eva. Primeira parte. Capítulo 1. Quando Luluva ouviu as palavras de Caim, chorou e foi chamar seu pai e sua mãe, e contou-lhes como é que Caim matara seu irmão Abel. Então todos eles clamaram em altos brados, e elevaram suas vozes e bateram em suas faces, jogaram pó sobre a cabeça e rasgaram suas vestes e foram ao lugar onde Abel fora morto. E encontraram-no prostrado na terra, morto, e as feras à sua volta, enquanto eles choravam e gritavam, por causa de sua justiça e pureza, seu corpo exalava um aroma de doces especiarias. E Adão carregou-o, suas lágrimas rolando por sua face, e foi à caverna dos tesouros, onde o depositou e envolveu com especiarias doces e mirra. E Adão e Eva continuaram com seu funeral, em grande pesar, por 140 dias. Abel tinha 15 anos e meio de idade, Caim 17 e meio. Quanto a Caim, quando o luto pelo seu irmão terminara, tomou sua irmã Luluva e casou-se com ela, sem consentimento de seu pai e sua mãe, pois eles não podiam mantê-lo longe dela, por causa de seus corações pesarosos. Ele então desceu até a base da montanha, longe do jardim, perto do lugar onde havia matado seu irmão. E neste lugar havia muitas árvores frutíferas e florestas. Sua irmã deu-lhes filhos que por sua vez começaram a se multiplicar gradativamente até que encheram aquele lugar. Mas quanto a Adão e Eva, eles não se uniram depois do funeral de Abel por 7 anos. Após isso, entretanto, Eva concebeu, e enquanto estava grávida Adão lhe disse, vem, vamos fazer uma oferenda e oferecê-la a Deus e pedir-lhe que nos dê uma bela criança, em que possamos achar consolo, e que possamos unir em matrimônio a irmã de Abel. Então eles prepararam uma oferenda e trouxeram no altar, ofereceram-na perante o Senhor, puseram-se a pedir-lhe que aceitasse sua oferenda e que lhes desse um bom filho. E Deus ouviu Adão e aceitou sua oferenda. Então, eles fizeram culto, Adão, Eva e sua filha, e desceram à caverna dos tesouros e colocaram uma lamparina ali, a fim de queimar de noite e de dia, diante do corpo de Abel. Então Adão e Eva continuaram a jejuar e orar até que chegou a hora do parto de Eva, quando então ela disse a Adão, eu desejo ir à caverna na rocha, para lhe dar a luz. E ele disse, vai e leva contigo tua filha para cuidar de ti, mas eu permanecerei nesta caverna dos tesouros diante do corpo de meu filho Abel. Então Eva obedeceu a Adão e foi com sua filha. Mas Adão permaneceu sozinho na caverna dos tesouros. Capítulo 2. E Eva deu à luz um filho perfeito e belo de figura e semblante. Sua beleza era como a de seu pai Adão, ainda mais belo. Então Eva consolou-se ao vê-lo, e permaneceu 8 dias na caverna, e em seguida, ela enviou sua filha a Adão para lhe dizer que viesse ver a criança e lhe desse um nome. Mas a filha ficou em seu lugar ao lado do corpo de seu irmão até que Adão voltasse, assim fez ela. Quando Adão veio e viu a boa aparência da criança, sua beleza, e sua figura perfeita, alegrou-se com ele, e consolou-se por Abel. Então deu à criança o nome de Sete, que significa que Deus ouviu minha prece e libertou-me de minha aflição. Mas isto também significa poder e força. Então, após Adão ter dado um nome à criança, ele voltou à caverna dos tesouros, e sua filha retornou para sua mãe. Mas Eva continuou em sua caverna, até que se completassem 40 dias, quando então ela foi a Adão, levando consigo a criança e sua filha. E eles foram ao rio de água, onde Adão e sua filha lavaram-se por causa de sua tristeza por Abel, mas Eva e o bebê lavaram-se para se purificar. Então eles retomaram e pegaram uma oferenda, foram à montanha e fizeram oferenda pelo bebê, e Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre eles e sobre seu filho Sete, e eles voltaram à caverna dos tesouros. Quanto a Adão, ele não conheceu novamente sua mulher Eva pelo resto dos dias de sua vida, nem mais nasceu-lhes descendência, mas apenas aqueles 5, Caim, Luluva, Abel, Aclia e Sete. Mas Sete encorpava em estatura e força, e começou a jejuar e orar com fervor. Capítulo 3. Quanto a nosso pai Adão, ao final de 7 anos de separação de sua mulher Eva, foi alvo da inveja de Satã, e lutou para fazê-lo viver com ela novamente. Então Adão ergueu-se e foi para cima da caverna dos tesouros, e continuou a dormir ali noite após noite. Mas logo que clareava,
Todos os dias, ele descia para a caverna para orar e receber uma bênção. Mas quando anoitecia ele subia ao topo da caverna, onde dormia sozinho com receio de que Satã o derrotasse. E continuou assim separado por 39 dias. Então Satã, aquele que odeia tudo o que é bom, ao ver Adão assim sozinho, jejuando e orando, apareceu-lhe na forma de uma bela mulher, que veio e parou na sua frente na noite do 40º dia, e disse-lhe: Ó Adão, desde o tempo em que morais nesta caverna, temos sentido grande paz entre vós, e vossas preces nos alcançaram e temos estado contentes conosco. Mas agora, ó Adão, que tu subiste ao topo da caverna para dormir, tivemos dúvidas acerca de vós, e grande tristeza se nos abateu por causa de tua separação de Eva. Então, novamente, quando estás no topo desta caverna, tua prece esvazia-se e teu coração vagueia de um lado a outro. Mas quando tu estavas na caverna, tua prece era como fogo concentrado, ela vinha até nós e tu encontravas descanso. Então eu também lamentei por teus filhos que estão separados de ti, e minha tristeza é grande pelo assassínio de teu filho Abel, pois ele era justo, e todos afligem-se por um homem justo. Mas eu me alegrei com o nascimento de teu filho Sete, mas depois de pouco tempo eu me entristeci muito por causa de Eva, porque ela é minha irmã. Pois quando Deus enviou um grande sono sobre ti e tirou-a do teu lado, ele me tirou também junto com ela. Mas ele a levou colocando-a contigo, ao mesmo tempo que rebaixou a mim. Eu me alegrei por causa de minha irmã por ela estar contigo. Mas Deus me tinha feito uma promessa antes, não te lamentes, quando Adão subir ao topo da caverna dos tesouros e separar-se de Eva sua mulher, eu te enviarei a ele, te unirás a ele em casamento dar-lhe-ás 5 filhos, como Eva lhe deu 5. E agora, vê. A promessa de Deus para comigo é cumprida, pois foi ele quem me enviou a ti para o casamento porque se tu te casares comigo, eu te darei filhos mais belos e melhores que os de Eva. Então, novamente, te és ainda apenas um jovem, não termines tua juventude neste mundo em tristeza, mas passa os dias de tua juventude em gozo e prazer. Pois teus dias são poucos e tua provação é grande. Sê forte, termina teus dias neste mundo em júbilo. Eu terei prazer contigo e tu regozija comigo desta maneira, sem receio. Levanta-te, pois, e cumpre a ordem de teu Deus. Ela então acercou-se de Adão e abraçou-o. Mas ao ver que ele seria vencido por ela, Adão orou a Deus com grande fervor para que ele o libertasse dela. Então Deus enviou sua palavra a Adão, dizendo: Ó Adão, esta figura é daquele que te prometerá divindade e majestade. Ele não é benevolente para contigo, mas mostra-se a ti uma vez na forma de uma mulher, em outro momento, na semelhança de um anjo, em outras ocasiões, na semelhança de uma serpente, e em outra hora, na semelhança de um Deus, mas ele faz tudo isso apenas para destruir tua alma. Agora, portanto, ó Adão, compreendendo teu coração, eu te libertei muitas vezes de suas mãos, para mostrar-te que eu sou um Deus misericordioso, e que eu quero o teu bem e não tua ruína. Capítulo 4. Então Deus ordenou a Satã que se mostrasse a Adão diretamente, em sua própria forma hedionda. Mas quando Adão o viu, teve medo e tremia ao ver o seu aspecto. E Deus disse a Adão: Olha para este demônio e para a sua aparência hedionda, e saibas que foi ele quem te fez cair da luz para a escuridão, da paz e do repouso para a labuta e a miséria. E olha, ó Adão, para aquele que disse de si mesmo que era Deus. Pode Deus ser negro? Acaso Deus tomaria a forma de uma mulher? Acaso há alguém mais forte que Deus? E pode ele ser vencido? Olha, pois, ó Adão, e vê como ele está preso na tua presença, no ar, incapaz de fugir. Portanto, eu te digo, não tenhas medo dele, daqui em diante toma cuidado, e cuidado com ele, no que ele possa te fazer. Então Deus expulsou Satã para longe de Adão, a quem ele fortaleceu, e cujo coração ele consolou, dizendo-lhe: Desce à caverna dos tesouros e não te separes de Eva, eu suprimirei de ti todo desejo animal. A partir deste momento o desejo deixou Adão e Eva, e eles desfrutaram o repouso por ordem de Deus, mas Deus não fez o mesmo a nenhum dos descendentes de Adão, mas apenas Adão e Eva. Então Adão adorou o Senhor por tê-lo libertado e por ter apaziguado suas paixões.
E ele desceu de cima da caverna e habitou com Eva como dantes. Isto pôs um fim aos 40 dias de sua separação de Eva. Capítulo 5. Quanto a Sete, quando tinha 7 anos de idade, conhecia o bem e o mal, era persistente em jejuar e orar, e passava todas as suas noites suplicando a Deus por misericórdia e perdão. Ele também jejuava ao elevar sua oferenda todos os dias, mais do que seu pai, pois tinha um belo semblante, como de um anjo de Deus. Ele também tinha um bom coração, preservando as melhores qualidades de sua alma, e por esta razão erguia sua oferenda todos os dias. E a Deus agradava sua oferenda, mas também lhe agradava sua pureza. E ele continuou assim fazendo a vontade de Deus, de seu pai e sua mãe, até completar 7 anos de idade. Após isso, descendo do altar e tendo terminado sua oferenda, Satã apareceu-lhe na forma de um belo anjo, cheio de luz, com uma vara de luz em sua mão, cingido com um cinto de luz. Ele cumprimentou Sete com um belo sorriso e se pôs a iludi-lo com belas palavras, dizendo-lhe: Ó Sete, por que moras nessa montanha? Pois aqui é áspero, cheio de pedras, cheio de areia e de árvores sem frutos comestíveis, é um lugar ermo sem habitações e sem cidades, não é um bom lugar para habitar. Mas tudo é calor, cansaço e sofrimento. Ele continuou dizendo: Mas nós moramos em belos lugares, num mundo diferente desta terra. Nosso mundo é de luz e nossas condições são das melhores. Nossas mulheres são mais bonitas que quaisquer outras, e eu desejo que tu, ó Sete, te cases com uma delas, porque vejo que tu és bela de se olhar, e nesta terra não há nenhuma mulher à tua altura. Além disso, os que vivem neste mundo são apenas 5 almas ao todo. Mas em nosso mundo há muitos homens e muitas donzelas, um mais belo que o outro. Eu desejo, portanto, levar-te daqui, para que tu possas ver meus parentes e casar-te com quem tu preferires. Tu então habitarás comigo e estarás em paz, tu serás pleno de esplendor e luz, como nós. Tu permanecerás em nosso mundo e descansarás deste mundo e da sua miséria. Tu nunca mais te sentirás cansado e esgotado, tu nunca mais farás uma oferenda, nem pedirás misericórdia, pois não cometerás mais pecado nem serás arrebatado por paixões. E se ouvires o que te digo, tu te casarás com uma das minhas filhas, pois entre nós não é pecado fazê-lo, nem é considerado desejo animal. Pois em nosso mundo não temos Deus, mas somos todos deuses, todos pertencemos à luz celestiais, somos poderosos, fortes e gloriosos. Capítulo 6. Quando Sete ouviu essas palavras, ficou maravilhado e inclinou seu coração para o discurso traiçoeiro de Satã e disse-lhe: Acaso disseste que há um outro mundo criado além deste, e outras criaturas mais belas que as criaturas que estão neste mundo? E Satã disse: Sim. Procure ouvir o que eu te disse, mas eu ainda as louvarei a seu modo de ser, para que me ouças. Mas Sete lhe disse: Teu discurso maravilhou-me, e tua bela descrição de tudo isto. Ainda assim eu não posso ir contigo hoje, não antes de ir a meu pai Adão e a minha mãe Eva e dizer-lhes tudo o que me contaste. Então se eles me permitirem ir contigo, eu irei. Novamente Sete disse: Receio fazer qualquer coisa sem o consentimento de meu pai e minha mãe, para que eu não pereça como meu irmão Caim e como meu pai Adão, que desobedeceu ao mandamento de Deus. Mas, vê, tu conheces este lugar, vem e encontra-te comigo aqui amanhã. Quando Satã ouviu isto, ele disse a Sete: Se tu contares a teu pai Adão o que eu te contei, ele não te permitirá vir comigo. Mas ouve-me, não contes a teu pai e tua mãe o que eu te disse, mas vem comigo hoje para nosso mundo, onde tu verás lindas coisas e divertirás ali, e festejarás este dia entre meus filhos, vendo-os e tomando tua dose de alegria, e rejubilando-te mais e mais. Então eu te trarei de volta a este lugar amanhã, mas se tu preferires habitar comigo, que assim seja. Então Sete respondeu: O espírito de meu pai e de minha mãe depende de mim, e se eu me esconder deles por um dia sequer, eles morrerão, e Deus me considerará culpado por pecar contra eles. E não fosse por saberem que eu vim a este lugar para trazer minha oferenda, eles não se separariam de mim nem por uma hora sequer, nem eu iria a qualquer outro lugar, a menos que eles me permitissem. Mas eles me tratam muito bem, pois eu volto a eles rapidamente. Então Satã lhe disse:
Que acontecerá a ti se te esconderes deles por uma noite apenas e voltares a eles ao raiar do dia? Mas Sete, quando viu como ele continuava a falar e que ele não largaria, correu, subiu ao altar, estendeu suas mãos a Deus e buscou dele a libertação. Então Deus enviou sua palavra e amaldiçoou Satã, que fugiu dele. Mas quanto a Sete, ele tinha subido ao altar, assim dizendo em seu coração: o altar é o lugar de oferenda, e Deus está ali, um fogo divino o consumirá, assim Satã será incapaz de me machucar, e não me levará daqui. Então Sete desceu do altar e foi até seu pai e sua mãe, a quem encontrou no caminho, com saudade de ouvir sua voz, pois ele se tinha atrasado um pouco. Ele então se pôs a contar-lhes o que lhe acontecera com Satã, sob a forma de um anjo. Mas quando Adão ouviu esse relato, beijou sua face e preveniu quanto àquele anjo, contando-lhe que era Satã e que assim lhe aparecera. Em seguida Adão pegou Sete, foram à caverna dos tesouros e rejubilaram-se ali. Mas daquele dia em diante Adão e Eva nunca mais se separaram dele, fosse para onde ele fosse, ou por sua oferenda ou por qualquer outra coisa. Este sinal acontecera a Sete quando ele tinha 9 anos de idade. Capítulo 7. Quando nosso pai Adão viu que Sete tinha um coração perfeito, quis que ele se casasse, para que o inimigo não lhe aparecesse mais uma vez e o dominasse. Assim Adão disse a seu filho Sete: eu desejo, ó meu filho, que tu te cases com sua irmã Aclia, a irmã de Abel, para que ela te dê filhos que povoarão a terra, de acordo com a promessa de Deus a nós. Não tenhas medo, ó meu filho, não há vergonha nisso. Eu desejo que tu te cases, por receio de que o inimigo te vença. Sete, entretanto, não desejava se casar, mas por obediência a seu pai e sua mãe, ele não disse palavra. Assim Adão casou Sete com Aclia. E ele tinha 15 anos de idade. Mas quando completou 20 anos, ele gerou um filho, a quem chamou de Enos, e depois gerou outros filhos além deste. Quando Enos tornou-se adulto, casou-se e gerou Cainã. Cainã também tornou-se adulto, casou-se e gerou Malaleel. Esses antepassados nasceram durante a vida de Adão, e eles moravam na caverna dos tesouros. Então chegou a época dos 930 anos de Adão e dos 100 de Malaleel, mas Malaleel, ao tornar-se adulto, gostava de jejuar, orar e do trabalho árduo, até que o fim dos dias de Adão aproximou-se. Capítulo 8. Quando nosso pai Adão viu que seu fim estava próximo, chamou seu filho Sete, que veio a ele na caverna dos tesouros e disse-lhe: Sete, meu filho, traze-me teus filhos e os filhos de teus filhos, para que eu possa abençoá-los antes de morrer. Quando Sete ouviu estas palavras de seu pai Adão, retirou-se e derramou muitas lágrimas sobre sua face, reuniu seus filhos e os filhos de seus filhos, e trouxe-os a seu pai Adão. Mas quando nosso pai Adão viu-os em sua volta, chorou por ter de separar deles. E quando eles o viram chorando, todos choraram junto, prostraram-se sobre suas faces dizendo: como é que será separado de nós, ó nosso pai? Como é que a terra te receberá e esconder-te-á de nossos olhos? Assim eles se lamentaram muito. Então nosso pai Adão abençoou-os a todos, e disse a Sete depois de abençoá-los: o Sete, meu filho, tu conheces este mundo, que é cheio de tristeza e exaustão, e sabes de tudo o que nos aconteceu, as nossas provações aqui. Eu, portanto, ordeno-te agora com estas palavras: guardar a inocência, ser puro e justo e confiante em Deus, e não te inclinares aos discursos de Satã, nem às aparições nas quais ele se mostrará a ti. Mas guarda os mandamentos que eu te dou neste dia de hoje, depois dá a teu filho Enos, e que Enos os dê a seu filho Cainã, e Cainã a seu filho Malaleel, de maneira que estes mandamentos prevaleçam firmemente entre vossos filhos. O Sete, meu filho, no momento em que eu morrer tomai meu corpo e ungi com mirra, aloés e cássia, e deixai-me aqui nesta caverna dos tesouros, onde estão estas lembranças todas que Deus nos deu do jardim. O meu filho, mais tarde virá um dilúvio que destruirá todas as criaturas e poupará apenas 8 almas. Mas, ó meu filho, que aqueles que forem poupados dentre vossos filhos naquele tempo, levem meu corpo num barco até o dilúvio passar e eles saírem do barco.
Então eles levarão meu corpo e depositarão no centro da terra, pouco depois de serem salvos das águas do dilúvio. Pois o lugar onde meu corpo será depositado é o centro da terra. Deus virá dali e salvará toda a nossa raça. Mas agora, ó Sete, meu filho, coloca-te à frente de teu povo, cuida dele e mantém-no no temor de Deus, e conduze-o no bom caminho. Ordena-lhe que jejue para Deus, e faz-o entender que não deve seguir Satã, para que ele não o destrua. Então, novamente, afasta teus filhos e os filhos de teus filhos dos filhos de Caim. Nunca lhes permitas misturarem-se com aqueles, nem se aproximarem deles, seja em suas palavras, seja em seus atos. Então Adão fez sua bênção descer sobre Sete, sobre seus filhos, e sobre todos os filhos de seus filhos. Em seguida voltou-se para seu filho Sete, e para Eva sua mulher, e disse-lhes: preservai este ouro, este incenso e esta mirra que Deus nos deu como uma marca, pois nos dias vindouros um dilúvio exterminará a criação inteira. Mas aqueles que entrarem para a arca deverão levar consigo o ouro, o incenso e a mirra, junto com meu corpo, e depositarão o ouro, o incenso e a mirra, com meu corpo no centro da terra. Então, depois de um longo tempo, a cidade onde forem encontrados o ouro, o incenso e a mirra com meu corpo, será saqueada. Mas quando for saqueada, o ouro, o incenso e a mirra serão guardados junto com o espólio, e nenhum deles perecerá, até que venha a palavra de Deus feito homem, quando reis os levarão e os oferecerão a ele, o ouro em lembrança de ele ser rei, incenso em lembrança de ele ser Deus do céu e da terra, e mirra, em lembrança de sua paixão. O ouro também será como uma lembrança de sua vitória sobre Satã e todos os nossos inimigos, o incenso como uma lembrança de que ele ressuscitará dos mortos, e será exaltado acima das coisas do céu e das coisas da terra, e a mirra, em lembrança de que ele beberá fel amargo, e sentirá as dores do inferno de Satã. E agora, ó Sete, meu filho, vê, eu te revelei mistérios ocultos que Deus me havia revelado. Guarda meu mandamento para ti e para teu povo. Capítulo 9. Quando Adão terminou sua ordem a Sete, seus membros se afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e sua língua cessou de falar. Ele cerrou seus olhos e entregou o espírito. Mas quando seus filhos viram que ele estava morto, jogaram-se sobre ele, homens e mulheres, velhos e jovens, chorando. A morte de Adão ocorreu ao término de 930 anos de sua vida sobre a terra, no 15º dia de Barmude, após a contagem de uma etapa do sol, a 9ª hora. Foi numa sexta-feira, no mesmo dia em que ele foi criado, e no qual descansou, e a hora em que morreu, era a mesma de quando saiu do jardim. Então Sete o envolveu bem, embalsamou com muitas especiarias aromáticas de árvores sagradas e da montanha sagrada, e depositou seu corpo a leste, dentro da caverna, ao lado do incenso. Colocou na sua frente uma lamparina permanentemente acesa. Em seguida seus filhos puseram-se diante dele chorando e pranteando a noite inteira até o raiar do dia. Em seguida Sete e seu filho Enos e Cainã, o filho de Enos, saíram e levaram boas oferendas para apresentar ao Senhor, e chegaram ao altar sobre o qual Adão oferecia presentes a Deus, quando ele o fazia. Mas Eva lhes disse: esperai até que peçamos primeiro a Deus que aceite nossas oferendas, e guarde consigo a alma de Adão seu servo, e que a leve para descansar. E todos puseram-se de pé e oraram. Capítulo 10. E quando terminaram sua oração, a palavra de Deus veio e consolou a todos pelo seu pai Adão. Depois disso, ofereceram seus presentes por eles e por seu pai. E quando terminara sua oferenda, a palavra de Deus veio a Sete, o mais velho dentre eles, dizendo-lhe: o Sete, 3 vezes. Como eu estive com teu pai, assim também estarei contigo, até o cumprimento da promessa que eu fiz a teu pai, dizendo que eu enviarei minha palavra e salvar-te-ei a tua descendência. Mas, quanto a teu pai Adão, guarda os mandamentos que ele te deu, e afasta teus descendentes dos de Caim teu irmão. E Deus retirou sua palavra de Sete. Então Sete, Eva e seus filhos desceram da montanha para a caverna dos tesouros. Mas Adão foi o primeiro cuja alma morreu na terra do Éden, na caverna dos tesouros, pois ninguém morrera antes dele, apenas seu filho Abel,
assassinado. Então todos os filhos de Adão levantaram-se e prantearam seu pai Adão, e fizeram oferendas por ele durante 140 dias. Capítulo 11. Após a morte de Adão e de Eva, Sete separou seus filhos, e os filhos de seus filhos, dos filhos de Caim. Caim e seus descendentes desceram e habitaram a oeste, abaixo do lugar onde ele matara seu irmão Abel. Mas Sete e seus filhos moravam ao norte, na montanha da caverna dos tesouros, para ficarem próximos de seu pai Adão. E Sete, o mais velho, grande e bom, de alma pura e de mente forte, liderava seu povo, e instruía-os em inocência, penitência e mansidão, e não permitia que nenhum dos seus descesse para junto dos filhos de Caim. Mas por causa de sua pureza eles eram chamados filhos de Deus, e estavam com Deus, pois continuaram louvando a Deus e cantando-lhe salmos em sua caverna, a caverna dos tesouros. Pois Sete punha-se em pé defronte ao corpo de seu pai Adão e de sua mãe Eva, e orava noite e dia, e pedia por misericórdia para si e seus filhos, e ao ter alguma dificuldade no lidar com um filho, ele o aconselhava. Mas Sete e seus filhos não gostavam do trabalho terreno, mas davam-se às coisas celestes, pois não tinham outros pensamentos a não ser louvores, adoração, glorificação e salmos a Deus. Por isso eles sempre ouviam as vozes dos anjos, louvando e glorificando a Deus, vindas de dentro do jardim ou quando eram enviados por Deus numa missão ou quando subiam ao céu. Pois Sete e seus filhos, em razão de sua pureza, ouviam e viam aqueles anjos, pois o jardim não estava muito acima deles, mas apenas a cerca de 15 cúbitos espirituais. Agora, um cúbito espiritual equivale a 3 cúbitos humanos, ao todo 45 cúbitos. Sete e seus filhos habitavam na montanha abaixo do jardim, não semeavam nem colhiam, não manufaturavam nenhum alimento para o corpo, nem mesmo trigo, mas tão somente oferendas. Comiam os frutos das árvores carregadas que cresciam na montanha onde moravam. Pois Sete frequentemente jejuava a cada 40 dias, como também o faziam seus filhos mais velhos. Porque a família de Sete sentia o aroma das árvores do jardim, quando o vento de lá soprava. Eles eram felizes, inocentes, sem sobressaltos, não havia inveja, nem más ações nem ódio entre eles. Não havia paixão animal, de nenhuma boca dentre eles saíam palavras deturpadas ou maldição, nem conselho mau nem mentira. Pois os homens daquele tempo nunca juravam, mas, sob circunstâncias difíceis, quando as pessoas precisam jurar, eles juravam pelo sangue de Abel o justo. Mas eles confinavam seus filhos e suas mulheres todos os dias na caverna para jejuar e orar e adorar a Deus o Altíssimo. E eles se abençoavam no corpo de seu pai Adão e ungiam-se com ele. E assim fizeram até que o fim de Sete aproximou-se. Capítulo 12. Então Sete, o justo, chamou seu filho Enós, e Cainã filho de Enós, e Malaleel filho de Cainã, e disse-lhes: Como meu fim está próximo, quero construir um telhado sobre o altar no qual oferecemos presentes. Eles obedeceram sua ordem e saíram, todos, tanto velhos quanto jovens, e trabalharam com persistência. Construíram um lindo telhado sobre o altar. E a intenção de Sete, a fazer assim, era que a bênção vivesse sobre seus filhos na montanha, e que ele fizesse uma oferenda por eles antes de morrer. Então, quando a construção do telhado estava pronta, ordenou-lhes que fizessem oferendas. E eles trabalharam diligentemente nelas e trouxeram-nas a Sete, seu pai, que a levou e ofereceu-a sobre o altar, e pediu a Deus que aceitasse suas oferendas, que tivesse misericórdia pela alma de seus filhos, e que os protegesse das mãos de Satã. E Deus aceitou sua oferenda e enviou sua bênção sobre ele e sobre seus filhos. Então Deus fez uma promessa a Sete, dizendo: Ao final dos grandes 5 dias e meio, acerca dos quais eu fiz uma promessa a ti e a teu pai, enviarei minha palavra e salvarei a ti a tua descendência. Então Sete e seus filhos e os filhos de seus filhos, reuniram-se e desceram do altar, foram à caverna dos tesouros, onde oraram e abençoaram o corpo de nosso pai Adão e ungiram-se com ele. Mas Sete habitou a caverna dos tesouros por alguns dias e depois sofreu os sofrimentos da morte. Então Enós, o primogênito, veio ele, com Cainã, com Malaleel, o filho de Cainã, e Jared, filho de Malaleel, e Enoque,
filho de Jared, com suas mulheres e filhos, para receberem as bênçãos de Sete. Então Sete orou por eles e abençoou-os e conjurou-os pelo sangue de Abel, o justo, dizendo: Meus filhos, eu vos imploro, não deixeis que nenhum de vós desça desta sagrada e pura montanha. Não façais camaradagem com os filhos de Caim, o assassino e o pecador, que matou seu irmão, pois sabeis, ó meus filhos, que fugimos dele de todo o seu pecado, com toda a nossa força, porque ele matou seu irmão Abel. Depois de dizer isto, Sete abençoou Enos, seu primogênito, e ordenou-lhe que mantivesse o hábito de ministrar na pureza diante do corpo de nosso pai Adão todos os dias de sua vida, e também de ir periodicamente ao altar que ele Sete construíra. E ordenou-lhe instruir seu povo em justiça, em discernimento e pureza todos os dias de sua vida. Em seguida, os membros de Sete afrouxaram, suas mãos e pés perderam toda a força, sua boca emudeceu e tornou-se incapaz de falar, e ele entregou o espírito e morreu um dia depois de completar 912 anos, ao 27º dia do mês Abire, tendo então Enoque 20 anos de idade. Então eles enrolaram cuidadosamente o corpo de Sete, embalsamaram-no com ervas aromáticas e depositaram-no na caverna dos tesouros, à direita do corpo de nosso pai Adão, e prantearam-no durante 40 dias. Ofereceram presentes por ele, como fizeram por nosso pai Adão. Depois da morte de Sete, Enos elevou-se à chefia de seu povo, a quem ele instruiu em justiça e discernimento, como seu pai lhe havia ordenado. Mas na época em que Enos chegou aos 820 anos de idade, Caim tinha uma prole numerosa, pois eles casavam-se com frequência, dados que eram aprazeres animais, até que a terra abaixo da montanha estava cheia deles. Capítulo 13. Naqueles dias, vivia Lameque, o cego, que descendia dos filhos de Caim. Ele tinha um filho cujo nome era Tum, e ambos possuíam muito gado. Mas Lameque tinha o hábito de enviar os gados para pastar por um jovem pastor, que cuidava dele, e que, ao voltar para casa à noite, chorava perante seu avô e perante seu pai Atum e sua mãe Azene, e dizia-lhes: Quanto a mim, não posso pastorear este gado sozinho, tenho receio de que alguém me roube algum, ou me mate por causa dele, pois entre os filhos de Caim havia muito roubo, assassinato e pecado. Então Lameque apiedou-se dele e disse: Em verdade, sozinho ele pode ser dominado pelos homens deste lugar. Assim, Lameque ergueu-se, pegou um arco que guardava desde sua juventude, antes de se tornar cego, e pegou flechas grandes, pedras lisas, uma funda que possuía, e foi ao campo com o jovem pastor e colocou-se na retaguarda do gado, enquanto o jovem pastor vigiava o gado. Lameque assim fez por muitos dias. No entanto, Caim, desde que Deus o renegara e o amaldiçoara com tremor e terror, não conseguia nem estabelecer-se nem encontrar repouso em lugar algum, mas vagueava de um lugar para outro. Em suas andanças chegou até as mulheres de Lameque e perguntou-lhes acerca dele. Elas disseram-lhe: Ele está no campo com o gado. Então Caim foi à sua procura, e ao chegar ao campo, o jovem pastor ouviu seu ruído e o gado arrebanhando-se para sair de sua frente. Então ele disse a Lameque: O meu senhor, acaso é uma fera selvagem ou um ladrão? E Lameque disse-lhe: Faça-me entender para onde ele olha, quando se aproximar. Então Lameque curvou seu arco, colocou uma flecha nele e ajustou uma pedra na funda, e quando Caim saiu do campo aberto, o pastor disse a Lameque: Atira, vê, ele está chegando. Então Lameque atirou em Caim com uma flecha e o atingiu no lado, e depois golpeou-o com uma pedra de sua funda, que bateu no rosto de Caim e arrancou-lhe os olhos. Então Caim caiu de uma vez e morreu. Então Lameque e o jovem pastor foram até ele e o encontraram prostrado no solo. E o jovem pastor disse-lhe: Este é Caim, nosso avô, que tu mataste, ó meu senhor. Então Lameque penalizou-se com isto, de amargura e remorso, com suas mãos espalmadas golpeou a cabeça do jovem, que caiu como morto. Lameque pensou que fosse só um desmaio, por isso ele pegou uma pedra e golpeou e esmagou sua cabeça até que ele morreu. Continua.